Olá, eu sou a Lilian e hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante. Não sei se todo mundo conhece, mas vocês já ouviram falar de um manuscrito chamado Didaquê? Exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. É uma espécie de manual de conduta em que foi escrito para as primeiras comunidades cristãs para que elas pudessem crescer na doutrina. Então, vamos começar. O que é o Didaquê? O Didaquê significa, em grego, instrução, doutrina, manual de conduta. Ele é também conhecido como a instrução dos 12 apóstolos, mas não foi escrito pelos apóstolos. Ele foi escrito por pessoas muito próximas aos apóstolos, provavelmente discípulos que chegaram a conhecer os apóstolos de Cristo. Eu digo isso porque este manual, esse manuscrito, ele foi escrito, ele foi datado entre 60 e 90 depois de Cristo. E aqui a gente, se vocês se recordam, ainda tem muito apóstolo vivo. Então essa doutrina foi se espalhando e esse livreto foi sendo escrito. A origem, provavelmente, é na própria região da Palestina, né, onde ficava a Judéia, Samaria, mas também pode ter sido desenvolvido ali na região na Síria, vem território logo em seguida. Ele era direcionado para comunidades recém-convertidas. Você nota pelos escritos que essas pessoas que escreveram esses diversos autores tinham uma base judaico-cristã, mas eles estavam escrevendo para pessoas que não tinham essa formação, realmente comunidades pagãs recém-convertidas. E é muito legal porque esse manuscrito, esse livreto, ele foi encontrado somente no século XIX, em 1873, na cidade de Constantinopla, que é a atual Istambul, que fica na Turquia. Então, vamos falar um pouquinho agora do seu conteúdo. É um livro de ensinamento da religião cristã. Ele fala dos princípios, das verdades de fé, do código moral que o cristão deve exercer. É muito interessante que ele tem 4 partes. A gente vai começar agora a primeira parte falando dos 2 caminhos. Então ele coloca de uma maneira muito simples o seguinte: você tem a escolha da vida ou a escolha da morte. Então nos primeiros capítulos ele fala sobre a escolha da vida. E o que é a escolha da vida? A escolha da vida é amar a Deus, amar ao próximo, ter compaixão, ter misericórdia com os necessitados, fazer da sua vida uma partilha, você perdoar. Então, o que é a escolha da morte? É tudo ao contrário do que a gente acabou de dizer. É a ganância, é a busca por bens materiais, violência, a inveja, a ira. E aí ele faz um convite à perfeição, que é servir ao próximo, servir aos irmãos e ter esta metanoia, ver essa mudança interior sua nos princípios da doutrina cristã e, convivendo com a comunidade, você levar seus irmãos juntos a esse caminho da perfeição. Parte 2 do livro fala sobre a celebração da vida. A celebração da vida, ele trata sobre os ritos litúrgicos. Lembrem-se, gente, nós não tínhamos um clero formado no século I. Né? Pelo contrário, esses 3 primeiros séculos foram chamados a Era dos Mártires. Todo mundo que era cristão era perseguido e acabava morrendo. Então, para se manter esses ritos litúrgicos, você tinha as pequenas comunidades muito discretas procurando vivenciar essa doutrina e trabalhar esses ritos, que nós estamos falando dos ritos da iniciação à vida cristã, que seria o batismo. Lembre-se, naquela época, a criança não era batizada, era uma escolha pessoal do adulto. Eu quero ser cristão, eu acredito, eu tenho fé. Ele ficava alguns anos, o catecumenato, aprendendo a doutrina cristã, até o momento que ele faz a escolha de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim também a questão das orações, a pessoa aprendia as orações, a importância do jejum, o significado do Pai Nosso e também
a Eucaristia, que era celebrada nas casas, a partilha do pão, em lembrança, em memorial de Cristo na última ceia. E também uma forma de agradecer a Deus e louvar a Deus porque ele veio para nos salvar. A parte 3 do livro, ela fala sobre a vida comunitária. Gente, não é fácil. Imagina naquela época em que você ainda tinha que lidar com falsos profetas. Como eu falei, não tinha um bispo, um clero, um padre nas comunidades. Eram itinerantes. Então passou lá o Paulo, daqui a pouco passou o Matias, daqui a pouco eles iam doutrinando e iam para a próxima comunidade. Mas também surgiam oportunistas que apareciam e pedindo esmolas, pedindo dinheiro. Era preciso separar o joio do trigo, né? E eles colocam no capítulo 12, por exemplo, a hospitalidade com discernimento. A pessoa vem para ensinar, muito bem, ela fala a mesma coisa que a gente está ensinando, ótimo, mas ela fica 2, 3 dias e se vai. Se ela quer permanecer na comunidade, bom, aí ela precisa trabalhar, ela precisa se sustentar, ela precisa fazer parte da comunidade. Ela não pode viver dependendo da comunidade. Então é muito interessante esse livreto, esse manuscrito, que vai dando orientações para que a comunidade, porque veja, uma comunidade cristã, principalmente no começo das primeiras comunidades cristãs, que aquele vigor, aquela vontade de servir a Deus era muito, muito forte, apareciam os oportunistas e as pessoas com inocência, ingenuidade, acabavam sendo lesadas por eles. Então, essa vida comunitária também coloca a questão da celebração dominical, que é uma outra coisa importante, né? A partilha da Eucaristia. É preciso que todas as pessoas que estão ali recebendo o corpo e o sangue de Cristo estejam purificadas, estejam sem pecado. Então, a importância da confissão, a importância do perdão. Você está brigado com o seu irmão? Primeiro faz as pazes com o seu irmão e depois você volta aqui para celebrar a Eucaristia. E a própria vivência comunitária, que não é fácil, gente. Não é fácil perdoar, não é fácil ter misericórdia muitas vezes, não é fácil ter tolerância, não é fácil muitas coisas. Mas, por amar a Deus e por buscar uma evolução espiritual, a gente precisa, muitas vezes, abrir mão de si. Carregar sua cruz. Quem está muito preocupado em viver desta vida, vai perder a vida eterna. Então é preciso, sim, trabalhar, suportar em amor a Deus, em amor ao próximo. E, finalmente, a quarta e última parte do Didaquê, ele fala sobre essa perseverança até o fim. Então, perseverar na fé, porque, veja, eles também tinham muito temor do fim dos tempos. Né? Cristo falou, e quando eu voltar, vou julgar os vivos e os mortos, e aí será o fim. Eles tinham uma certa preocupação que Cristo ia logo voltar. E a ideia aqui, gente, que eu gostaria de concluir esse estudo, é dizer o seguinte: para eles era essa preocupação, mas se a gente for ser sincero, o fim dos tempos para nós é quando a gente morre. Então pode ser que o mundo vai acabar daqui a 100 anos, o mundo vai acabar daqui a 2000 anos, para mim não me interessa. Vai acabar quando acabou para mim a minha vida. E aí eu pergunto, eu estou preparada? Eu sou digna de me apresentar diante de Jesus, diante de Deus e ser bem recebida? Como é que está sendo as minhas atitudes com relação ao próximo? Como é que está sendo a minha vida? Eu sou um testemunho de fé? Eu sou um testemunho válido? Eu ilumino o caminho dos outros? É isso que a gente tem que estar sempre perseverando na fé até o fim. É o nosso fim. Mas é um fim em que a gente, por exemplo, não pode pegar e falar assim: ai, morri, agora eu vou para o céu. Mas você, de alguma forma, tem mantido essa relação positiva com Deus? Como é que anda a sua espiritualidade, as suas orações, o seu jejum? A gente tem que ter essa preocupação. Não é chegar a hora que eu morrer, pum, eu acordo e vou para o céu.
Baseado em que você tem essa certeza? A gente tem que pensar nisso. Baseado em que? Você nunca procurou a Deus, você nunca se aproximou de Deus, você nunca se interessou pela doutrina cristã e de repente agora você acha que você vai morrer e você vai para o céu. Então são coisas para serem pensadas. Então, nesse livro de Daquê, ele é um convite para que as comunidades cristãs reflitam o que elas querem em termos de caminho, um caminho de vida eterna, um caminho de morte, o que elas querem? Aproximação com Deus, construir esse vínculo com Deus ou simplesmente viver essa vida aproveitando o máximo e quando terminar, terminou? É isso que pergunta que eu faço para cada um de vocês. Então, termino o estudo agradecendo, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por chegar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, escreva seus comentários, dúvidas e sugestões. E até o nosso próximo encontro.